Quais as suas maiores dificuldades com as resinas compostas? Resinas? Ponto de contato tem que desgastar. Sim, eu não sei fazer resina. As minhas resinas podem ficar muito melhores. Um aperfeiçoamento na técnica. Resina todo mundo está procurando. Fazer bem feito, pouquíssimas pessoas sabem. Olá, eu sou o Sanzio Marques, seja muito bem-vindo à Semana da Excelência em Resinas Compostas. Esse é um projeto que brotou do fundo do meu coração, uma verdadeira missão com a concreta finalidade de expandir em forma de conhecimento e informação todo o potencial do principal material restaurador da odontologia, as resinas compostas. Você receberá estratégias e ferramentas que irão melhorar a qualidade de suas restaurações. Isso significa executá-las com técnicas corretas, tornando-as mais resistentes e duradouras, mais bonitas e naturais. Sabe o que isso quer dizer? Seus pacientes ficarão mais felizes por terem suas expectativas estéticas e funcionais atingidas. E pacientes felizes nos indicam mais e mais pacientes, resultando em uma agenda cheia. Entenda bem que o reconhecimento por parte dos seus pacientes quanto à qualidade do seu trabalho gera valor, o que te leva a estabelecer honorários mais justos, com substancial aumento da sua lucratividade, te proporcionando uma satisfação profissional que certamente irá refletir também no seu bem-estar pessoal e familiar, porque uma pessoa frustrada no seu trabalho dificilmente consegue não deixar essa frustração impactar negativamente nas outras áreas da sua vida. Você irá desenvolver habilidades para esculpir resinas que talvez achasse que não conseguiria, que isso só é possível para alguns poucos privilegiados, detentores de dons divinos. Você irá trabalhar de uma maneira segura e confiante, porque terá plena convicção de que está no controle total dos seus processos restauradores. E tudo isso de uma forma simples, prática e totalmente e imediatamente replicável no consultório, independente da sua especialidade, do seu estágio profissional atual, se com pouca ou muita experiência com esse material, independente se já tentou e não conseguiu, mesmo que você esteja cansado e desanimado com a profissão por alguns fracassos e pedras que já cruzaram seu caminho. Agora eu quero combinar uma coisa com você, para que possamos chegar ao final dessa jornada com a sensação do dever cumprido e com todos os objetivos totalmente alcançados. Eu preciso que você faça uma espécie de faxina interna. Comece imediatamente a varrer toda e qualquer forma de negativismo, pessimismo, derrotismo. E após essa limpeza, abra sua mente de uma forma escancarada, leve e positiva para todos os conceitos que serão colocados aqui. Conceitos com aplicação clínica imediata, mas todos alicerçados por ciência. Me dê sua mão agora e vamos juntos. Eu vou agora pronunciar algumas frases e você, por favor, me diga se já ouviu essas frases de alguém em algum lugar ou até mesmo já as pronunciou. Eu vou fazer essa restauração, mas não sei se vai parar. Cuidado, não morda nada com esse dente, pode soltar ou pode quebrar. Vou deixar esse dente que restaurei um pouco menor para não correr o risco de soltar quando você morder algo. Essas são só algumas frases pronunciadas todos os dias por muitos dentistas. Eu tenho comigo uma impressão tanto quanto forte com relação a essas frases e te peço permissão para emitir minha opinião. Vamos lá, com relação à primeira frase. Vou fazer, mas não sei se vai parar. Imagina uma pessoa contratar um engenheiro para construir um prédio e esse engenheiro virar para o cliente e falar: olha, eu faço o prédio para o senhor, mas eu não sei se ele vai parar em pé. Ora, se o engenheiro não sabe se vai parar em pé o prédio, quem vai saber? A mesma coisa seria o dentista. Se ele não sabe se uma restauração vai parar ou não, quem vai saber? Agora, quanto às outras frases, não morda mais nada com esse dente e ainda vou deixar ele um pouquinho menor. Eu penso que se mesmo nos dias atuais, com toda a tecnologia e desenvolvimento de técnicas e materiais,
A odontologia estaria muito atrasada se só conseguíssemos produzir restaurações para serem bonitinhas e não funcionais. E definitivamente não é assim. Não basta ser bonito, tem que ter função. Imagine você realizar uma classe 4 nos pacientes e tirar deles o prazer de morder algum alimento, morder uma maçã, por exemplo. Afinal de contas, esses são alguns dos melhores prazeres da vida. Olha essa fotografia. O que você percebe? Um incisivo maior que o outro? O que você pensa ser isso? Um macrodente? Um fechamento de diastemas unilateral? Pois eu vou te contar o que aconteceu. Esses dentes são de uma garotinha na época com 8 anos de idade. A mãe trouxe ela no consultório, eram férias de julho. E quando eu perguntei por que aquele dente estava daquele jeito, a mãe me disse que havia levado a filha em uma dentista. A dentista fez a restauração da menina uma vez. Passada uma semana, a restauração caiu. Fez a segunda vez e pouco tempo depois caiu de novo. E isso se repetiu por umas 3 vezes. Só que quando ela foi fazer pela 4ª vez, ela virou para a mãe e falou assim: olha, a resina está caindo porque sua filha tem bruxismo, está rangendo muitos dentes. Então eu vou fazer um dente um pouco maior e reforçado para aguentar esse bruxismo da sua filha. E fez esse dentão na coitada da menina. Eu chego a ficar revoltado. Uma menina de 8 anos deve ter uma força de masséter impressionante. Daí, adivinha o que aconteceu? A menina foi na escola no dia seguinte e os coleguinhas começaram a fazer piadas, gracinhas, bullying com ela. Resultado? Ela não quis ir mais na escola. Ficou toda envergonhada, coitada. Eu substituí a restauração. Só de tocar com a ponta diamantada naquela resinona, ela voou longe. Então, bruxismo coisa nenhuma. Falta de domínio total de adesão e técnicas adesivas. Percebeu nossa responsabilidade? Um ato desse é capaz de traumatizar uma criança para o resto da sua vida. A pessoa, mesmo depois do caso solucionado, evita sorrir, se torna introvertida. E coisas desse tipo, infelizmente, acontecem muito. Infelizmente, a maioria das restaurações com resinas estão falhando em curto período de tempo, gerando desconfortos nos pacientes desde o momento da sua colocação. Desconfortos em forma de dor, sensibilidade, acúmulo de resíduos alimentares, manchamentos a curto prazo, restaurações que se soltam, infiltrações, além da completa insatisfação estética. E isso tudo muito mais do que se supõe com todo tipo de restauração de resina, seja ela posterior ou anterior. Agora eu gosto de ver tudo por 2 lados, o positivo e o negativo. Se por um lado esse cenário é extremamente preocupante, por outro é um mercado imenso que se abre para aqueles profissionais que fizerem essas restaurações bem feitas. Tem muitas, mas muitas restaurações para serem substituídas. Isso acontece comigo todos os dias. Pacientes me procurando, relatando seus desconfortos e insatisfações. E o volume que eu tenho de resinas para fazer todos os dias é impressionante. E você? Acha que melhorar a qualidade das suas restaurações não pode impactar positivamente seu trabalho? Veja isso então. Olá, meu nome é Neto, tenho 44 anos, sou dentista formado há 19 anos e gostaria de contar um breve relato. Mudou minha visão sobre a dentística clínica, a dentística que nós usamos diariamente no consultório. O interessante é que o professor Sanzio insiste na necessidade de que nós tenhamos que agregar valor ao nosso trabalho. O que eu cobrava X numa restauração de resina, agora eu cobro 2, 3X, porque eu faço com mais precisão, gasto menos material e com uma qualidade absurda. Sou muito grato ao professor Sanzio por isso, porque ele abriu um leque
de pensamento, porque até então, como especialista em endodontia, eu só pensava em fazer endodontia. E eu comecei a perceber a necessidade de ampliar esse leque. E para vocês terem uma ideia, eu fazia aqui no consultório 70% a 75% de endodontia e o restante de clínica diária mensalmente. Eu comecei a dar um foco maior para a dentística e ficou 50% para cada especialidade. Dentística dominou, eu parei de fazer cirurgia, eu não faço mais cirurgia. A dentística começou a fazer parte da minha vida assim de uma maneira muito forte. Eu comecei a enxergar a dentística de uma forma diferente graças a Sânzio Marques. Um abraço a todos. Mas daqui para frente eu quero te dar as ferramentas para que você seja um dos profissionais bem preparados para reverter e evitar essas situações. Você pode me perguntar, Sânzio, e como convencer meus pacientes quanto à necessidade de substituição das suas resinas deficientes? Pode ser que os pacientes as tenham feito recente ou estejam inseguros se vai de fato melhorar. Uma dica que te dou é: você precisa mostrar a restauração deficiente para ele. Uma restauração ruim é facilmente detectada visualmente. Acontece que muitas vezes isso se dá na região posterior, onde a visualização é limitada. A melhor maneira que encontrei para mostrar essas coisas para meus pacientes, a mais dinâmica, é com a utilização de uma câmera intraoral. Você mostra os dentes em grande aumento e se torna muito claro perceber as deficiências de adaptação, os contornos inadequados. Eu quero agora falar nos 5 pilares básicos para que uma resina seja considerada bem feita e tenha perspectiva de longevidade. E quais seriam esses 5 pilares do bem para uma odontologia duradoura? O primeiro pilar do bem seria a sua resina ou a sua restauração, ela deve ser bem colada, ou seja, bem aderida. Para isso, o que nós precisamos? Conhecer princípios de adesão, precisamos dominar as técnicas de adesão e precisamos trabalhar com ótimos sistemas adesivos, aqueles que sejam confiáveis. O segundo pilar do bem seriam as nossas restaurações têm que ser bem fotopolimerizadas. Isso implica um conhecimento de princípios e propriedades de fotopolimerização dos compósitos, o conhecimento dos aparelhos e a utilização de técnicas corretas, além de possuir um ótimo aparelho fotopolimerizador. O terceiro princípio do bem seria: as nossas restaurações devem ser sempre bem adaptadas. Isso exige, ao esculpir a sua resina, que você seja uma pessoa que tenha paciência para adaptar, principalmente as margens, aonde é o elo fraco das nossas restaurações. O quarto pilar do bem: as nossas restaurações devem ser bem contornadas. Isso exige um conhecimento básico de anatomia e morfologia dental, para que nós possamos reproduzir nas nossas restaurações formas fisiológicas dos dentes, para que essas tragam conforto para os nossos pacientes. Como, por exemplo, quando você não consegue devolver adequadamente um ponto de contato interproximal, aquilo vai incomodar o paciente vai alimentar e resíduos alimentares vão parar. Aquilo vai se tornar uma espécie de depósito de resíduos alimentares. E o quinto pilar do bem: as nossas restaurações devem ser bem polidas também, para que não incomode o paciente, porque restaurações bem polidas, elas tendem a ter uma longevidade maior. Conhecidos esses 5 pilares, vamos nessa aula nos ater aos 2 primeiros: restaurações bem aderidas e bem fotopolimerizadas. E se temos como objetivo aderir bem as nossas restaurações de resinas compostas às estruturas dentárias, nós temos que nos lembrar que essas resinas serão coladas em 2 tecidos que são diferentes em composição, diferente na sua estrutura, diferente histologicamente falando, e esses tecidos são o esmalte e a dentina. O esmalte é essencialmente um tecido de característica mineral
inorgânico, com um teor de 95 a 96% de conteúdo inorgânico, basicamente totalmente um mineral, onde se torna mais fácil e previsível colar uma resina ou qualquer restauração de ordem adesiva. Já a dentina, aquele conteúdo que é quase a totalidade no esmalte de composição inorgânica, cai para 70%, sobrando em torno de 30% de um conteúdo orgânico, basicamente fibras colágenas do tipo 2, em uma rede de canalículos, que dentro desses canalículos tem o quê? Umidade natural, tem água. Então, quando nós falamos em adesão ao esmalte, isso nos dá uma garantia, isso nos dá uma confiabilidade de uma adesão forte, estável e duradoura, enquanto que na dentina esse processo é um tanto quanto complexo. Percebam nessa imagem desse molar preparado que nós temos variados padrões de dentina, e seria muito ingênuo da nossa parte pensar que a força de união se dá da mesma maneira nessas variações de dentina, que ocorrem em regiões diferentes dos dentes, ocorrem em dentes diferentes. Essas variações ocorrem também de acordo com a idade do paciente e com os estímulos que essa dentina sofreu, as agressões ao longo dos anos. Então nós temos que estar conscientes que esse processo complexo de adesão em dentina caracteriza uma dificuldade de adesão, dependendo do padrão dentinário, mas principalmente uma dificuldade, uma falta de estabilidade dessa união com o passar do tempo. Significa dizer que quanto mais tempo vai passando, essa união em dentina, diferente da do esmalte, que é estável, mas em dentina ela tende a decrescer. Então nós temos que entender quais seriam os componentes que nos permitem colar as resinas compostas a esses dois tecidos. Nós precisamos de dois componentes para aderir às nossas resinas em esmalte, que é um condicionador, normalmente à base de um ácido fosfórico com uma concentração entre 35% a 37%, e um adesivo, o chamado Bond. É basicamente esses dois componentes que nós precisamos para aderir nossas resinas ao esmalte. Já na dentina nós precisamos, além do condicionador e do adesivo, de um componente intermediário, que é o chamado primer. O que seria esse primer? O primer é uma espécie de agente carreador. Por quê? Pensem comigo que assim, a composição básica do adesivo ou do bond é de monômeros com característica hidrofóbica, e a dentina é naturalmente úmida, então eu não posso utilizar monômeros que repelem umidade, que repelem água numa estrutura que tem uma umidade natural. Então foi desenvolvido um primer, que na verdade é esse agente carreador, que ele contém na sua estrutura, além de solventes à base de etanol, à base de acetona e água, contém monômeros com característica hidrofílica, ou seja, com afinidade para ambiente úmido, como é a dentina naturalmente. Uma vez depositados esses monômeros hidrofílicos após a aplicação do agente primer, nós vamos aplicar o nosso bonde, que contém monômeros hidrofóbicos, porém com afinidade química para os monômeros hidrofílicos que já foram depositados no primer, através do primer. Então, com isso, nós temos condição de hibridizar ou formar uma união efetiva também, selar os túbulos dentinários, mas também isso nos possibilitou aderir no tecido dentinário. Vamos entender quais são os sistemas adesivos atuais, porque cada um tem o seu propósito, a sua maneira, o seu modus operandi, e hoje, basicamente, nós temos três categorias de sistemas adesivos. Aqueles sistemas adesivos que a gente chama de condicione, lave ou wet and rinse, que na verdade são sistemas adesivos que pedem condicionamento ácido, um pré-condicionamento ácido da dentina, onde nós devemos obrigatoriamente aplicar um condicionamento com ácido fosfórico na dentina. Nessa categoria nós temos os sistemas adesivos Condicione Lave de 3 passos ou 3 etapas,
onde nessa situação nós temos o passo 1, que seria o condicionamento com ácido fosfórico, o passo 2, a aplicação do primer, e o passo 3, a aplicação do bonde ou adesivo. E nos sistemas adesivos do tipo condicione lave de 2 passos, basicamente primer e bonde estão acondicionados em um mesmo frasco. Então nós vamos aplicá-los concomitantemente, porque eles estão acondicionados no mesmo frasco. Então seria primeiro um condicionamento ácido e depois as camadas de primer e adesivo que estão no mesmo frasco. A segunda categoria seria dos sistemas adesivos do tipo autocondicionante, que foram desenvolvidos para se abolir completamente o condicionamento ácido. Quando eles surgiram, principalmente no Japão, eles surgiram com a intenção de tirar a etapa do ácido fosfórico. Só que o que se percebeu, as pesquisas demonstraram que, muito embora o propósito desse tipo de sistema adesivo em dentina tenha trazido boas perspectivas, em esmalte perdemos qualidade de força de união, qualidade de adesão. Então hoje, como nós utilizamos esse tipo de sistema adesivo? Não aplicando o ácido fosfórico em dentina, porém realizando um condicionamento seletivo das margens em esmalte, e assim nós vamos ter uma otimização do padrão de união, tanto em esmalte quanto de dentina. Nessa categoria de autocondicionantes, nós temos os sistemas de 2 passos, que é onde nós vamos aplicar um primer ácido primeiro, fazendo um esfregaço em dentina, e depois vamos aplicar o sistema adesivo. E temos os sistemas adesivos autocondicionantes de passo único, que ou vem tudo no mesmo frasco, ou dependendo vem em 2 frascos, só que você mistura uma gota de um com uma gota do outro e vai aplicar numa mesma aplicação. E temos os chamados sistemas universais, que nos permitem utilizá-los como se fosse um sistema adesivo condicione lave de 2 passos, ou seja, podendo condicionar a dentina pelo mesmo tempo que os sistemas de 2 passos, ou utilizando esses universais como autocondicionantes. E nesse caso nós não executaríamos ou não executamos o condicionamento ácido em dentina. Aplicamos única e exclusivamente o condicionamento ácido nas margens em esmalte, e essa seria a maneira mais indicada, mais coerente para se utilizar um sistema adesivo do tipo universal, ou seja, no modo autocondicionante, condicionando única e exclusivamente as margens em esmalte. Vamos ter uma noção agora de como funcionaria com aqueles sistemas que nos pedem a aplicação de ácido na dentina. Todas as vezes que realizamos um preparo, a nossa cavidade está pronta para receber os nossos sistemas adesivos, a técnica adesiva e as nossas resinas compostas. Essas cavidades limpas, elas possuem a formação de uma lama dentinária que está obliterando os túbulos e está por sobre a dentina. Então, quando nós aplicamos um ácido fosfórico, e esse ácido fosfórico deve ser aplicado em dentina por no máximo 15 segundos, no máximo, jamais passe de 15 segundos, nós aplicamos. Quando lavamos esse ácido fosfórico, estamos removendo o ácido e os subprodutos do condicionamento, que seriam a remoção dessa lama chamada smear layer, mas também os minerais que foram desmineralizados na superfície e dentro dos túbulos dentinários em determinada profundidade que o ácido é capaz de atingir. E após lavar adequadamente esse ácido e subprodutos do condicionamento, uma das coisas que nós não devemos fazer quando dá aplicação em ácido em dentina é secar a ponto de desidratar essa dentina. Por quê? Porque as fibras colágenas que vão interferir diretamente na qualidade da nossa adesão, se eu seco e desidrato demasiadamente, elas vão estar desmoronadas, colabadas, dificultando sobremaneira a penetração e a saturação
pelos monômeros hidrofílicos da substância primer. Então nós devemos deixar essa dentina numa condição de umidade, ligeira umidade. Como que seria essa umidade? Seria nem seca, desidratada, e também não pode ser empoçada, encharcada, apenas uma dentina com uma característica brilhante, ligeiramente úmida, para que as fibras colágenas estejam abertas para receber os monômeros hidrofílicos do nosso primer. Então nós vamos aplicar em várias camadas o nosso primer, o nosso adesivo. Daqui a pouco eu vou demonstrar para vocês como que a gente faz isso na prática. Vamos aplicar, depois vamos jogar jato de ar para volatilizar os solventes do primer e conjuntamente com essa volatilização dos solventes do primer vai ser eliminado e evaporado também aquela água da umidade que num primeiro momento nos foi favorável, mas para uma completa polimerização da nossa camada adesiva, após a infiltração dos monômeros hidrofílicos, nós devemos eliminar essa água conjuntamente com os monômeros do primer. Fotopolimerizamos então adequadamente com um ótimo aparelho, fotopolimerizando por um bom tempo, no mínimo 30 segundos essa camada adesiva, e aí nós vamos ter a formação da nossa camada híbrida e podemos continuar o nosso processo de restauração convencionalmente. E hoje a gente tem a opção também de tratar com sistemas adesivos de categorias autocondicionantes, onde nesse caso nós única e exclusivamente condicionamos as margens em esmalte por um tempo aproximado de 30 segundos, e nesse caso, como não foi ácido na dentina, eu posso lavar bem, não preciso me preocupar com o padrão de umidade da dentina. Então eu seco. Então percebam que utilizando algum modo autocondicionante, nós eliminamos algumas preocupações, algumas etapas técnicas que podem levar a falhas ou a sensibilidade pós-operatória, como o tempo de condicionamento da dentina, o tempo de remoção do ácido da dentina, o padrão de umidade ideal. Então eliminamos algumas coisas que, quando aplicamos ácido na dentina, nós temos sim que nos preocupar. Vamos aplicar em várias camadas com esfregaço tudo aquilo que se refere a aplicar algo que contenha primer em dentina. Isso necessita de várias camadas, uma aplicação ativa dessas várias camadas com esfregaço. Esse esfregaço, eu diria assim, algo em torno de 30 segundos, essas várias camadas. Passa uma camada, esfrega, vai na gota, volta, passa outra camada, esfrega. Esse esfregaço é importante para a infiltração do sistema adesivo. Em seguida vamos para a etapa de secagem para volatilização do solvente, do primer. Essa etapa também é importante e deve ser feita por aproximadamente entre 20 e 30 segundos, com uma distância considerável da ponta da nossa seringa tríplice, para que a pressão não seja tamanha. A nossa intenção é única e exclusivamente a evaporação, volatilização dos solventes do primer. Vamos polimerizar bem com um ótimo fotopolimerizador e podemos, enfim, terminar a nossa restauração. Então, procedendo com esses passos, que daqui a pouco vocês poderão ver o passo a passo como da aplicação desses sistemas adesivos, nós temos uma garantia de uma força de união e uma redução drástica de possibilidade de sensibilidade pós-operatória pelo quesito adesão em dentina. E agora vamos falar da fotopolimerização, que seria o segundo pilar do bem, uma resina bem fotopolimerizada. O que pode acontecer se eu não polimerizar adequadamente a minha resina, ou se o meu aparelho fotopolimerizador estiver deficiente, com a manutenção não em dia? Desse tipo aqui, a resina ela vai ter uma baixa conversão de monômeros em polímeros, o que vai comprometer diretamente na resistência mecânica dessa restauração, com aumento da sorpção da restauração por água e corantes, ou seja,
restaurações elas podem manchar a curto período de tempo, uma pior, muito pior qualidade de obtenção de polimento, mas também de manutenção a longo prazo do polimento obtido das resinas e as instabilidades cromáticas naturais, ou seja, essa resina vai mudar de cor em curto prazo. Então, quando nós falamos de uma boa fotopolimerização, nós precisamos de uma luz que seja adequada em qualidade e em quantidade. Significa termos ótimos aparelhos fotopolimerizadores. Em termos de qualidade, seria a luz azul com comprimento de ondas ideal para excitar os elementos fotossensíveis das nossas resinas, e com relação à quantidade, seria um equipamento que nos dê uma potência, que tenha uma potência adequada para as diferentes situações clínicas. E nós sabemos que existem inúmeros aparelhos no mercado, existem inclusive aqueles aparelhos chineses que algumas pessoas compram nos sites chineses, e esses definitivamente eu não recomendo para vocês, por experiência própria. Certa vez eu adquiri alguns desses aparelhos para usá-los nos meus cursos, obviamente que pela questão do preço, e desses aparelhos 15 que eu comprei, acredito eu que tenha só 2 funcionando nos dias atuais. Então nós temos que nos informar sobre quais aparelhos seriam os melhores, e um investimento que se faz muito necessário, levando em consideração a qualidade das nossas restaurações adesivas, eu diria que é indispensável o investimento em um excelente equipamento, um excelente fotopolimerizador. E quando nós falamos em polimerizar as nossas resinas, principalmente as resinas posteriores, eu quero considerar que hoje nós temos 2 tipos de resinas para execução no setor posterior, que seriam as resinas convencionais e as resinas do tipo book fill, uma categoria que foi lançada recentemente, que eu vou abordar no momento apropriado sobre essas resinas. Mas basicamente nós temos que saber que toda e qualquer resina composta, no ato da fotopolimerização, elas contraem. Todas, sem distinção, algumas mais, outras menos. E essa é uma das diferenças entre as resinas convencionais e as resinas do tipo book fill. As resinas do tipo book fill, elas contraem menos que as convencionais e têm uma profundidade de cura maior, enquanto as resinas convencionais eu tenho que atuar com uma técnica incremental, com incremento de no máximo 2 milímetros de espessura. Para as resinas book fill eu posso atuar com incrementos de 4 ou até 5 milímetros, que eu consigo uma boa fotopolimerização, além da já citada menor teor de contração de polimerização em comparação com as convencionais. E o que acontece com relação a essa contração de polimerização quando eu colo bem as minhas resinas? Imagina que você preenche uma cavidade com um volume de uma determinada resina e aquilo vai diminuir de tamanho, e você colou ela nas paredes dos dentes. Imagine que isso vai gerar uma tensão por essa contração, um estresse por contração de polimerização, que de alguma forma vai ter que ser dissipado. E as 3 formas mais comuns de se dissipar, porque essa tensão não vai ficar eterna na cavidade, é assim: se a força de contração superar a força de união, o que vai ocorrer é uma abertura de uma fenda, com infiltração das margens da restauração, o que pode levar a situações desagradáveis num futuro talvez até próximo. Se a força de união suportou a força de contração de polimerização, essa dissipação se dará em forma de trinca da estrutura dentária ou trinca da massa restauradora. Alguma dessas formas vão ocorrer para dissipar o estresse por contração de polimerização, de repente isoladas ou até mesmo conjuntas, essas formas, tá? E pensa assim, se eu não controlar adequadamente, eu não consigo evitar a contração de polimerização. O que nós temos é técnicas para amenizar os seus efeitos, os efeitos dessa tensão
tensão por contração de polimerização, porque se não for controlado, isso pode gerar inclusive a sensibilidade pós-operatória, que é uma das ocorrências mais desagradáveis para as nossas restaurações com resinas compostas. Com relação à técnica e tudo que eu vou dizer agora, está relacionado principalmente aos fatores para amenizar a tensão por contração de polimerização, vai estar relacionado às resinas convencionais. A técnica seria aplicável a qualquer resina do tipo book-fill, resina convencional no setor anterior e posterior. Alguns fatores clínicos que podem otimizar a qualidade da nossa polimerização é o tempo de aplicação de luz. Quanto maior o tempo, maior a conversão de monômeros em polímeros, e com isso nós teríamos uma resina melhor polimerizada, com melhores propriedades mecânicas e, por que não dizer também, melhores propriedades cromáticas. O plano de direção de luz que nós temos que direcionar a ponteira dos nossos aparelhos mais diretamente para a massa de resina, e isso exige uma concentração. Muitas vezes o dentista ou auxiliar colocam a ponteira para polimerizar e olham para o outro lado, se distraem, e aí com isso o aparelho começa a desviar, a escorregar, ir para um lado, para o outro, e talvez não diretamente na resina, e isso influencia negativamente na polimerização daquela massa de resina. A distância da fonte de luz, quanto mais longe a nossa ponteira, a fonte de luz da massa de resina, a densidade de potência, a irradiância vai diminuir naquela massa de resina, e com isso a gente tem uma quantidade de luz inadequada e uma polimerização inadequada. Então temos que aproximar da melhor maneira possível a nossa ponteira de luz do incremento de resinas, para que essa otimização ocorra no processo de polimerização das nossas resinas. E o quarto fator para otimizar a qualidade de polimerização talvez seja uma movimentação circular, não muito ampla, mas uma movimentação circular em função de uma característica de praticamente todos os aparelhos, que é a colimação. O que é a colimação? Seria o seguinte: a ponteira, aquela luz emitida pela ponteira dos nossos aparelhos, ela não possui a mesma irradiância em toda ela. A luz não está saindo por igual em toda ela. Em alguns aparelhos essa colimação é mais favorável, em outros é menos favorável. Então, quando nós realizamos uma movimentação circular durante o processo de fotopolimerização, nós tentamos garantir que aqueles pontos de melhor irradiância, que eles estejam sendo distribuídos por toda a massa de resina. E agora, como que a gente pode amenizar a tensão por contração de polimerização das resinas convencionais, principalmente no setor posterior, que isso seria mais preocupante? Seria através de uma modulação da fotoativação com técnicas do tipo soft start. O que são essas técnicas soft start? São técnicas que começam com uma menor potência e vão aumentando a potência gradativamente. Essa polimerização inicial, principalmente, de maneira mais lenta, isso vai fazer com que haja uma acomodação das moléculas das resinas compostas durante o processo de polimerização, e com isso a gente tem uma amenização da tensão ou do estresse por contração de polimerização. Como que a gente pode fazer essa modulação, Sânzio? Alguns aparelhos já nos fornecem isso de fábrica, já tem lá o seu módulo do tipo soft start, que naturalmente já começa mais baixa a potência e vai aumentando gradativamente. Se você não tem um aparelho que já te dá esse módulo, você pode fazer o seu processo de fotopolimerização inicial, iniciando por uma distância maior e vá aproximando gradativamente. Com isso a gente tem basicamente o mesmo efeito, porque a gente sabe que já foi dito agora há pouco que quando nós distanciamos a nossa ponteira, a potência do nosso aparelho, a irradiância vai diminuir em relação à resina composta, então a gente vem aproximando a ponteira do aparelho gradativamente.
novamente. A outra maneira de amenizar essa tensão é pela técnica incremental nas resinas convencionais, com incrementos de no máximo 2 milímetros, que é aquilo que a ciência já demonstrou que por melhor que seja o nosso aparelho, nós só conseguimos polimerizar bem a superfície e a base de um incremento de resina convencional que tenha no máximo 2 milímetros de espessura e tentando fazer com que cada um desses incrementos toque o menor número de paredes possível na cavidade, que é o chamado fator de configuração cavitária ou fator C. As regras que nós podemos utilizar para amenizar essa tensão pelo fator C é inserindo os nossos incrementos de uma maneira a tocar o menor número de paredes possível durante essa técnica incremental. E uma outra maneira de amenizar é a utilização de bases restauradoras, como por exemplo uma base de ionômero de vidro, uma base de algum material que contraia menos do que as resinas compostas, porque nós sabemos que quanto maior o incremento geral, total da nossa restauração, maior será a contração e maior a tensão gerada por essa contração de polimerização. Então, uma das opções seria a utilização de bases restauradoras como ionômero de vidro ou, de repente, uma resina composta flow do tipo book fill, que é uma categoria que eu vou citar para vocês no momento apropriado, ok? Então essas seriam as estratégias. Eu vou demonstrar agora, lembrando que todas essas estratégias para amenizar a tensão por contração de polimerização são utilizadas para restaurações com resinas convencionais. Para resinas do tipo book fill, eu poderia inclusive fazer, se a minha cavidade tiver entre 4 e 5 milímetros, uma restauração com um incremento único, porque essas resinas permitem, volto a frisar, pela sua menor contração de polimerização em comparação com as resinas do tipo convencional e por uma maior profundidade de cura. É muito importante que cada etapa da aplicação do sistema adesivo seja executada corretamente, com paciência, respeitando o tempo de cada aplicação e a quantidade de camadas necessárias. Eu vou demonstrar para você as duas técnicas de adesão. Em um dos dentes, demonstrarei situações de adesivos que pedem condicionamento com ácido fosfórico na dentina e no outro, o modo autocondicionante, com condicionamento ácido seletivo apenas em esmalte. Vamos então para a demonstração passo a passo em tempo real da técnica adesiva. Eu vou utilizar duas técnicas. No primeiro molar, a técnica do tipo autocondicionante com condicionamento seletivo exclusivamente da margem em esmalte, e no segundo molar eu vou fazer a técnica de condicionamento total em esmalte e dentina. O tempo de condicionamento no esmalte deve ser de aproximadamente 30 segundos e em dentina de 5 a no máximo 15 segundos. Eu vou aplicar agora o ácido na dentina no segundo molar, aguardar esse tempo de 5 a no máximo 15 segundos e aí nós vamos para o procedimento de lavagem para remoção completa dos resíduos desse ácido, dos subprodutos do condicionamento. Eu posso utilizar um sistema de sugador de alta potência para me auxiliar nesse processo. A gente já vai lavando e sugando os excessos de água ao mesmo tempo e em seguida a gente vem para uma das etapas importantes que tem diferença quando eu utilizo autocondicionante e quando eu faço condicionamento total. Quando eu condiciono a dentina com ácido fosfórico, eu preciso deixá-la ligeiramente úmida. E uma técnica que eu te recomendo para isso é colocar uma gaze em cima da dentina e você pode secar à vontade ao redor e também em cima da gaze, que nós vamos ter um padrão de umidade ideal da dentina. E no dente que eu não condicionei a dentina, eu posso secar à vontade esmalte, dentina, porque existe uma camada da lama, smear layer, que protege da desidratação completa dessa dentina. Vou utilizar um sistema adesivo do tipo universal que me dá as duas possibilidades.
no sistema autocondicionante e também com condicionamento total. Se é um sistema adesivo do tipo monocomponente, que tem primer e bond, é importante a gente agitar, abrir, pingar num casulo, não pingue direto no microbrush, fecha imediatamente para que não haja alteração química desse produto por evaporação. E aí nós vamos aplicar múltiplas camadas na dentina, tanto na técnica autocondicionante quanto na técnica de condicionamento da dentina. É importante saturar ao máximo essa dentina. Eu diria que no mínimo 3 a 4 camadas com esfregaço contínuo de aproximadamente 30 segundos. Então percebam que a técnica adesiva deve ser feita com critério, sem pressa. Nós vamos aplicando. Isso é para ter a certeza, esse esfregaço, de que estamos saturando ao máximo as fibras colágenas com os nossos monômeros dos nossos sistemas adesivos. E com isso, esse tempo de aplicação de no mínimo 30 segundos de esfregaço vai dar uma certeza de que estamos infiltrando bem, principalmente em dentina. E no esmalte, uma leve passada já é o suficiente, não precisa tanto desse esfregaço. Em seguida, vamos para uma fase também importante, que é da secagem. Muitas vezes não observada, às vezes a pessoa seca por 5, 10 segundos apenas, e isso não é o suficiente para volatilizar completamente os solventes contidos no primer. E se esses solventes não forem adequadamente volatilizados, a polimerização é falha, ela é incompleta, podendo gerar, dentre falhas no nosso processo de adesão, mas também a sensibilidade pós-operatória. Então essa secagem é com a seringa tríplice, numa certa distância, movimentos circulares, de longe, e a dica é: quando que eu paro de secar, Sânzio? Quando o líquido do sistema adesivo parar de agitar na superfície do dente. Esse é o sinal de que provavelmente você já volatilizou o solvente, e aí você pode proceder à fotopolimerização. Se você quiser agilizar o processo, uma fina camada de resina flow no fundinho da cavidade, para adaptação melhor nos ângulos internos dessa cavidade, pode favorecer. Nós fazemos uma vibração com um condensador esférico para explodir algumas bolinhas, eliminar essas bolhas. Em seguida, a gente procede à fotopolimerização dessa fina camada de resina flow e podemos em seguida iniciar a escultura das nossas restaurações com uma resina na consistência de massa. E é o que nós vamos mostrar na próxima aula. Nosso próximo passo é a inserção de forma objetiva e otimizada dos incrementos de resinas para execução das restaurações em dentes posteriores. E eu vou te ensinar como colocar esses incrementos de uma maneira que já estabeleça uma escultura correta com menor possibilidade de ajustes. Mas isso será o assunto da nossa próxima aula. Afinal, esse vídeo já está se tornando longo e eu não quero que ele fique cansativo. Enquanto isso, eu deixei logo aqui embaixo um resumo do conteúdo dessa nossa aula em PDF. Baixe ele. Se precisar, assista de novo a aula para anotar algum ponto importante. Hoje, você aprendeu sobre os 5 pilares básicos para uma ótima restauração com resinas compostas. Só recapitulando. Nossas resinas precisam ser bem coladas, bem fotopolimerizadas, bem adaptadas, bem contornadas e, por último, bem polidas. Você aprendeu também conceitos fundamentais de adesão e fotopolimerização, além do passo a passo da aplicação dos diferentes sistemas adesivos. Agora, eu gostaria que você escrevesse aqui embaixo na área de comentários o que você achou dessa aula e o quanto essas técnicas vão lhe ajudar na sua vida clínica. Um grande beijo, fique com Deus e eu te vejo na nossa próxima aula.